Destaque das categorias de base do Goiás, o volante Henrique, de apenas 16 anos de idade, é negociado com a equipe do Fluminense. No vídeo de hoje quero trazer aqui os detalhes a respeito dessa negociação e o contrário do que muito vem sendo divulgado nesses últimos dias, o Goiás não irá ganhar nada inicialmente na sua transação, mas tem um pequeno detalhe que pode beneficiar bastante a equipe esmeraldina daqui para frente e as mudanças também nas categorias de base do clube. Conversei com o Eduardo Pinheiro a respeito desse assunto. Além disso, comentar também com vocês sobre o atacante Janderson, jogador de 23 anos de idade, que a pedida do Grêmio para o jogador acabou mudando, né? Infelizmente ele está mais distante hoje da equipe esmeraldina, muito por conta da não liberação do atleta. Quero trazer também os detalhes para vocês e outros jogadores que podem pintar na equipe esmeraldina para a sequência da Série A. Esses eram os dois principais assuntos que quero comentar com vocês em nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, conferir também nossos outros vídeos aqui no YouTube do Goiás News, que eu vou estar deixando passar aqui durante o nosso conteúdo e também na tela final, como por exemplo do acerto da equipe esmeraldina com o volante Léo Sena. Outro recado também importante que quero passar para vocês é do nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, onde eu vou estar deixando o link dele aqui embaixo na descrição. Já vai lá, confere ele, né, os vídeos ali direto ao assunto, com no máximo 3 a 4 minutos, vou estar deixando também no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar de uma informação importante nos bastidores do Verdão, envolvendo ali o volante Henrique, jogador de apenas 16 anos de idade, onde quero trazer aqui um pouco mais de detalhes a respeito da sua história, né? Conversei sobre o jogador com o Eduardo Pinheiro, atual diretor das categorias de base da equipe esmeraldina, ainda na parte desta manhã da quinta-feira, onde ele me confirmou o seguinte: havia muitas informações dizendo que o Goiás teria vendido o jovem Henrique ao Fluminense e mantido esse percentual de 50%. Acontece da seguinte forma, né? O Henrique, por ele ter a idade abaixo, né, dos 16 anos, não poderia ter firmado nenhum contrato profissional. Se o Goiás tivesse o certificado de clube formador da CBF, o que acabou perdendo, a tendência é que retorne isso ainda nesse ano de 2022, poderia segurar esses jogadores que na teoria tem um contrato amador com o Goiás. É quase que uma palavra, né? O acordo entre os dois times. Obviamente o Fluminense vê nessa situação, o seu contrato amador com a equipe esmeraldina já iria se encerrar em dezembro de 2022. O Goiás acabou fazendo esse acordo, né? O Fluminense ofereceu uma grana muito grande, muito maior, que segundo próprias palavras do Eduardo Pinheiro, era quase impossível do Goiás cobrir a sua oferta, tanto é que ele foi anunciado no Fluminense ainda nesta última quarta-feira e a equipe do Goiás ficará com 50% dos direitos econômicos. Mas, como confirmou para mim, né, o Eduardo Pinheiro, o Goiás não vai receber nada agora de primeira, né? O Goiás não vai ter nenhuma cifra no bolso, como por exemplo vinha sendo falado nas redes sociais. Entretanto, 50% isso é fato, né? O Goiás vai ficar com a metade do jogador, que caso ele se destaque, né, na equipe do Fluminense, pode render uma bela grana para o seu time, né? Onde ele passou de 2018, no finalzinho daquele ano, até agora em 2022, tendo disputado uma boa Copa do Brasil Sub-17. O seu contrato com o Fluminense vai até dezembro de 2023 e a sua multa rescisória gira na casa de 50 milhões de euros, o que na cotação atual dá um pouco mais de 250 milhões de reais. Certamente uma cifra muito boa, torcer para ele jogar lá na equipe do Fluminense. É uma pena, né? Infelizmente, assim, não, pelo que foi feito, até acaba sendo um bom negócio. Mas na teoria, se, por exemplo, o Eduardo Pinheiro, que é um cara muito honesto, um cara muito inteligente também, sabe muito desses bastidores, principalmente das categorias de base, certamente, apesar de ser da família, né, um cara que tem currículo, tem credencial para trabalhar um posto importante desse numa grande equipe do futebol brasileiro e fez um bom negócio, tá? O jogador realmente, a chance dele sair de graça e o Goiás ter ficado ali com no máximo 5, 10% estourando do jogador era muito grande. Pelo menos vai para o Fluminense, assina até dezembro de 2023, mais um eventual venda futura, independente se for pelo valor da multa rescisória de 251 milhões de reais ou se for por cifras menores, o Goiás terá metade desta quantia do jogador que tem apenas 16 anos de idade, fez 3 partidas na Copa do Brasil Sub-17 desse ano, a primeira delas contra o Real Brasília. Na primeira fase, o Goiás acabou passando no jogo de ida por 4-1 e nos 2 jogos contra o Fluminense, o Verdão acabou perdendo em Goiânia por 4-2, inclusive o Henrique fez um gol
nesse duelo e perderam também fora de casa por 5-1, né? O Fluminense, que certamente é uma das melhores aí categorias de base do Brasil. O Goiás tinha esse posto, né, poucos anos atrás, melhor dizendo, mas acabou perdendo seu espaço muito por conta da má gestão. E agora chegando o Eduardo Pinheiro, tem também os outros técnicos das categorias sub-15, sub-17, sub-20. Goiás vai se reorganizando para, principalmente a partir do ano que vem, na disputa ali da Copa São Paulo, Campeonato Goiano e na Copa São Paulo, por exemplo, de 2024, a tendência é que a gente já tenha melhores jogadores para a formação dentro da equipe principal. E só outro detalhe, ainda dessa conversa com o Eduardo Pinheiro, ele me garantiu outra coisa, né? O Goiás vai fazer uma troca juntamente com o Fluminense. O lateral direito Daniel, jogador que tem 19 anos de idade, vai vir para a equipe sub-20 do Goiás, integrar o time da equipe esmeraldina no sub-20, que terá a Copa Goiás ainda nesse segundo semestre. Segundo aí o Eduardo Pinheiro, 70% dos seus direitos econômicos ficará com a equipe do Goiás e outros 30% com o Fluminense. Então, pelo menos, cedendo aí o jovem Henrique, mas vindo esse lateral direito, o Daniel, jogador que vai integrar a equipe sub-20 do Goiás. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, né? Trazendo um pouco mais de notícias aqui dos bastidores da equipe esmeraldina. O Verdão não ganha nada com a ida do jovem jogador para o Fluminense. Em contrapartida, mantém sim esse 50% do jogador. A tendência é que a renovação dessa certificado, né, de clube formador da CBF, para o Goiás conseguir garantir mais os seus atletas abaixo dos 16 anos, possa voltar ainda em 2022, e esse lateral direito aí, o Daniel, chegando para a equipe. Já falei da base, bora falar agora também sobre a equipe profissional, envolvendo o atacante Janderson, jogador de 23 anos de idade, que já havia comentado com vocês no decorrer dessa semana, estava certo entre o Goiás e o jogador, até mesmo com o Corinthians, que é dono do seu passe, né? O Corinthians apenas emprestou o Janderson ao Grêmio até o final dessa temporada. Restava apenas a liberação da equipe gaúcha, que está aí disputando a Série B nessa temporada, para o Janderson fechar com o Goiás, né? E é muito natural esse tipo de negócio, tá? O Grêmio acabou recusando essa oferta da equipe do Goiás, muito por conta do Ferreirinha, pode ser um jogador a se transferir para um outro clube, tanto aqui do futebol brasileiro quanto também do futebol europeu. Várias propostas vêm chegando nesses últimos dias. A janela de transferências que só fecha lá no dia 15 de agosto. Então, às vezes pode existir essa possibilidade, se o Ferreirinha continuar no Grêmio e o Grêmio até mesmo achar uma outra oportunidade dentro do mercado de um ponta direita, acabar liberando para o Goiás de última hora, mas hoje o que parece mesmo é a permanência do Janderson na composição do elenco. E assim, não tem culpa tanto de mim, né, que venho aqui e trago as notícias para vocês, quanto também de outras páginas no Instagram com esse mesmo propósito, porque o mercado de negociações realmente assim é uma coisa muito imprevisível, né? Tava tudo certo praticamente. Goiás, o jogador, as cifras, o repasse também do Corinthians, que concordou em emprestar o jogador novamente para um clube da primeira divisão. No Grêmio ele estava jogando a Série B, que tem menos visibilidade, é também um grande clube, mas né, não vinha sendo muito aproveitado lá na equipe gaúcha, sempre entrando mais no decorrer do segundo tempo, né? Então, basicamente tudo certo, não esperava que o Grêmio não iria liberar o jogador, tanto é que o propósito da equipe gaúcha nessa reta final de temporada é se livrar aí do máximo possível, né, de outras cifras de jogadores mais caros dentro do seu elenco. Já liberou o Benítez, que fechou com o América Mineiro, também agora recentemente o Lucas Silva, a tendência é que ele assine com o Botafogo. Enfim, né, acabou não negociando com a equipe do Goiás, muito por conta dessa negação, essa recusa do Grêmio em repassar o jogador. Então não tem culpa, né, não culpa o mensageiro, apenas as negociações juntamente com o Goiás acabaram não indo para frente, é natural dentro do mercado da bola. Assim como falei para vocês, né, quase todo jogador que tiver na mira de equipes como o Juventude, Atlético Goianiense, Avaí, América Mineiro, Coritiba, certamente o Goiás vai estar dentro desse radar, e também com jogadores, esses pequenos detalhes, né, que às vezes acabam não fechando, ouvindo de última hora, ou uma recusa também nos últimos momentos da negociação. Faz parte aí do mercado da bola, do giro de transferências, mas assim que tiver detalhes a respeito de outros jogadores, é certeza, né? Nem que seja ali outros jogadores menos badalados do futebol brasileiro, que eu não acho tão certo, tá? Acho que deveria chegar pelo menos um jogador já consagrado, minimamente ali na primeira divisão, com uma certa experiência em Série A, para chegar e ser o titular nessas beiradas do campo da equipe esmeraldina. Mas pelo menos mais 2 jogadores dessa posição, já confirmou o Paulo Rogério Pinheiro, deverão chegar até no dia 15 de agosto, que é quando encerra a janela de transferências. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. Janderson, a tendência que fique realmente na equipe do Grêmio até dezembro de 2022, e o seu contrato com o Corinthians vai até dezembro de 2023. Quem sabe uma boa alternativa para o Goiás ficar de olho no ano que vem, né? Uma eventual permanência na primeira divisão. Acho que pode ser um jogador interessante para o começo da temporada. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa decisão da diretoria esmeraldina. Apesar de tudo, né, até um bom nome, mas eu acho que já deveria ter acertado
com um jogador para essa posição já na reabertura de janela, né? O Goiás está demorando demais, aí vai contratar um jogador ainda até ele pegar o ritmo, ser inscrito no bid da CBF. Enfim, é uma lentidão assim que a gente vem acompanhando nessa temporada, mas torcer, né? Acho que é o nosso papel aqui e também fazer essa crítica aos jogadores que deveriam já ter sido contratados nesse período que ficou aí a janela de transferências paralisada, né? Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça também de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Confira o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que vou estar deixando aqui embaixo na descrição, e também o nosso Instagram, né? @GoiásNews1943. Caso você não seja inscrito, no caso lá, seguir, né? Caso você não seja um seguidor, vai lá e já confere também. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, um pouquinho mais tarde, ainda nesta quinta-feira, né? Por volta ali das 6h30, meus caros esmeraldinhos. Valeu, galera!